Dando continuidade aos nossos trabalhos com um tema de extrema relevância e que dialoga diretamente com o ecossistema esportivo nacional. Iniciamos agora o painel número 2, do aporte das BETs ao financiamento do Sistema Nacional do Esporte. Esse debate chega em um momento crucial em que a regulamentação do mercado de apostas esportivas já é uma realidade. E o foco se volta para um dos seus pilares fundamentais: como os recursos gerados por esse setor podem ser estrategicamente direcionados para fortalecer de ponta a ponta o esporte brasileiro. Para nos guiar por essa discussão complexa e necessária, temos a honra de contar com um time de especialistas de alto nível. Eu convido Jorge Henrique Borsato, presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, que trará uma perspectiva essencial de quem vive o esporte na prática, abordando o assunto direto na carreira dos atletas profissionais. Convido Maurício dos Santos, executivo de marketing esportivo da MCS, que contribuirá com a ótica do mercado, discutindo a importância do segmento no financiamento de políticas públicas, sociais e, principalmente, nos grandes programas, projetos e produtos esportivos. E Ana Bárbara Teixeira, diretora de Relações Governamentais da Abrajogo, que representará a visão do setor regulado, abordando o compromisso das operadoras com o financiamento transparente e eficaz para o esporte. E os debates serão conduzidos pela diretora de Legal and Compliance da Stake Brasil e cofundadora da AMIG, Bárbara Teles. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu deixo a palavra, portanto, com a nossa moderadora, Bárbara, e desejo novamente um excelente painel. Obrigada, Aline. Bom dia a todos. Queria iniciar agradecendo aos organizadores, em nome do Nuno e da Áudio. Eu agradeço o convite para falar nesse BIS Sigma Brasília. Não canso de falar que Brasília é minha casa, minha eterna casa, apesar de estar um pouco afastada, mas é muito bom ver eventos com essa magnitude sendo e com essas discussões muito boas, como a gente viu já no primeiro painel, e espero que o nosso esteja também acontecendo aqui em Brasília, porque afinal tudo passa aqui por Brasília também e a gente precisa reconhecer e trazer esse conhecimento para cá também. A gente tem, talvez a gente entre em outras autoridades durante o painel, mas a gente já pode ir começando, acredito, porque a gente tem até uma apresentação. E qual é a relevância desse tema pro setor e principalmente para o nosso setor de bets? Quando a Lei 13.756 ela foi criada ali em 2018, ela foi criada para as apostas esportivas. Então, realmente foi uma oportunidade. Aqui a gente tem mestres que podem falar muito mais que eu sobre esse processo legislativo que aconteceu, mas ela foi criada para as apostas esportivas. Então, você só podia ter apostas em eventos de temática esportiva ali em 2018. Claro que em 2023 a gente teve uma adição também do jogo online, mas a princípio eram só as apostas esportivas. Em 2021 a gente teve uma adequação tributária, orçamentária ali na própria Lei 13.756, que adequou como seriam a forma dos repasses. Por que esses repasses? Acho que quase todos aqui devem saber, porque eu estou falando para uma plateia muito qualificada, mas além de uns tributos normais de uma empresa normal, as bets, os operadores, eles pagam também 12% a mais do seu faturamento, que é o GGR, que vai para diversas entidades ali. Então, vai para saúde, segurança pública, educação, esporte e muitos outros fatores. Em 2023, a gente teve mais uma mudança, que veio por meio da Lei 14.790, mais uma mudança à Lei 13.756, no parágrafo 1º A ali, e como seria a forma dessa arrecadação desses 12%. Então, desses 12% que vão para saúde, segurança pública, educação, esporte, como eu mencionei, 36% vai para o esporte, para o fomento ao esporte. Dos 36%, 7,30% vai para o Sistema Nacional do Esporte e 22,20% vai para o Ministério do Esporte, e os outros vão tanto para confederações espaçadas, como também para secretarias estaduais, para esse fomento ao esporte. Por que isso é relevante de falar? A gente fala muito, e aqui a gente tem o secretário Rocco, e a gente conversa muito
toda palestra que eu posso, eu assisto do senhor, e você sabe, que quando a gente fala desse dever social das bets com os atletas, porque realmente existe um impacto ali, principalmente para os atletas, já que aqui no Brasil a gente sabe que as apostas esportivas é o que mais tem de apostas. Baseado nisso, a gente precisa entender também quais são os desafios que a indústria está enfrentando, não só para fazer esse pagamento, porque se vocês entrarem no parágrafo 1º A do artigo 30 da Lei 13.756, é tão estratificado que, por vezes, os próprios operadores estão em dúvidas em como fazer esses pagamentos. Mas, além disso, acredito que trazem também várias oportunidades, e oportunidades não só para o setor de apostas se desenvolver, mas também para o esporte, de fomento mesmo, de oportunidades criadas, de fomento da base, de educação, de criação de estruturas também. E é um pouco sobre isso que eu queria debater hoje com vocês. Queria começar um pouco com o Maurício. Acho que a gente tem uma apresentação, né, Maurício? Mas queria escutar de você, principalmente, baseado em mercados regulados mais maduros e mais fortalecidos mundialmente. Qual é o impacto dessa medida, desses 7,30%, principalmente, para o Sistema Nacional do Esporte? Como isso pode gerar uma oportunidade para o Brasil? Bom dia, obrigado primeiro pelo convite para estar aqui, agradecer a Bis pelo convite, né? Aproveito o momento também, cumprimentando aqui o secretário Rocco, e em nome dele eu cumprimento todos os representantes políticos aqui do auditório. Quero cumprimentar também a atleta que está aqui presente, com 2 medalhas olímpicas, nossa campeã, Marta, do basquete. Obrigado, Marta, pela presença. Fique de pé, por favor, Marta. Marta Sobral, nossa 2 vezes medalhista olímpica, a razão de tudo, né, com relação a esse repasse. E cumprimento também a organização pelo brilhante evento. O impacto é extremamente significativo e eu quero trazer um cenário de fora para dentro, mostrando exatamente onde mercados mais estruturados conseguiram desenvolver uma política de esportes a partir dos investimentos de loterias e bets, né? Por favor, colocar. Vamos lá? Então, começando esse processo, pode passar, por favor? Alguns estudos de caso, né, de mercados já estabelecidos, e eu peguei aqui, muito especificamente, o mercado inglês e o mercado americano. Próximo, por favor. E aí, já de imediato, trabalhar com a maior liga esportiva do mundo, a maior franquia esportiva do mundo, né, que é a Premier League. E do cenário, né, ela vem de um cenário de bebidas e alimentos até as apostas. E com uma valorização de mercado de 1.250% em 3 décadas. Ela sai de uma liga inicial do Reino Unido e se torna a maior franquia esportiva do planeta. Passa, por favor. Dentro desse cenário, marcas extremamente conhecidas, marcas de serviços, tecnologia, comércio, automotivo, bebidas alcoólicas, né? Marcas que 90% delas eram sediadas, tinham sede no Reino Unido, e com venda de produtos que o público poderia comprar. 3 décadas depois, a próxima, o cenário muda bastante. Muda bastante. Não existe nenhum patrocinador master com produto palpável e tangível. Não existe nenhum patrocinador master com um produto que o mercado inglês possa comprar no varejo. Todos os produtos são de serviços e 95% dos patrocinadores não têm sede no Reino Unido. E 65% dos ativos são patrocinados por bets. Lembrando que as principais fontes de receitas do mercado inglês, 44% estão nos direitos de transmissão, 23% o patrocínio, merchandising, 19% em prêmios, direitos e vendas de ativos, inclusive negociação de jogadores, e 14% com o match day.
E aí nós entramos no mercado americano, onde todas as principais franquias esportivas do mercado americano recebem aporte do segmento de loterias e bets. Nós só não colocamos aqui a MLS porque ainda não existem dados publicados pela Liga. Nesse cenário, os principais investidores do sistema, do segmento, e só o cenário de apostas e bet responde por 46% do mercado de patrocínios do país, que é a capital mundial do patrocínio esportivo. É o país número 1 do esporte business. Onde as principais fontes de receita do mercado americano, o direito de transmissão supera o mercado inglês. Na proposta de patrocínios e publicidade entra um teor muito forte no licenciamento de produtos. E vem um terceiro viés com muito peso, as receitas das apostas esportivas. E no quarto ponto, o match day e ingressos, já que lá tem a figura da venda de ingressos antecipados para a temporada. E a gente traz para o mercado brasileiro. Um mercado novo, recente, com um estudo de 3 dos grandes casos de investimento do esporte no Brasil. O Brasileirão, que esse ano foram fechados com a 7K, Açaí, Betano, Cicobi, Bet Nacional e Superbet. Ou seja, das 6 cotas, 4 são do segmento de apostas. A Copa do Brasil, que tem o title sponsor com a Bet, e também figuram, além disso, mais 2 bets dentro do seu rol de patrocinadores. E a Copa do Nordeste, que tem a Viva Sorte, 7K, Betano, Bet Sports e a Bet Nacional. 5 bets dentro da sua carteira de investimentos. É o segmento, sem dúvida nenhuma, com maior representatividade de investimento nas franquias esportivas brasileiras. Dentro desse cenário, só nos clubes da Série A, 18 tem a Bet como patrocinador master. E mesmo os outros 2 que não têm, as outras 2 equipes que não têm como master, no caso do Red Bull e do Mirassol, tem a Bet como patrocinador. E na Série B, também uma presença pungente, né, de 14 dos 20 clubes. 14 dos 20 clubes que são patrocinados por Bet. Vou fazer a paralisação aqui para falar do nosso senador, né? Licença. Perfeito, muito obrigada. Eu quero convidar ao palco, portanto, o senador Irajá, que conseguiu chegar. Desde já eu agradeço o esforço e a dedicação por estar conosco nessa manhã. O senador vai tomar parte do nosso painel que está acontecendo nesse momento, que eu lembro o tema do aporte das bets ao financiamento do Sistema Nacional do Esporte. Seja muito bem-vindo. Devolvo a palavra aos nossos painelistas. E na Série B, 14 dos 20 clubes com patrocínio master das bets. Dentro desse cenário da divisão dos impostos, né, as 3 grandes fatias do segmento, dos 12% que se referiram. Os setores beneficiados, e aí, dentro da fatia 1, Ministério do Turismo, Ministério do Esporte, Fundo Nacional de Segurança Pública, Ministério da Educação, Seguridade Social, Embratur, Cisfrom, 1% do Ministério da Saúde, 0,7% das Secretarias de Esporte, 0,5% do Funapol e 0,4% da BDI. Na segunda fatia, 2,2% vão para o Comitê Olímpico Brasileiro, 1,3% para o CPB, 0,7% ao CBC,
0,5 para a CBDE e para a CBDU, 0,3 para os clubes paralímpicos, 0,3 para a Confederação de Masters, 0,2 para as APAES e 0,2 para pessoas com deficiência, 0,1 para a Cruz Vermelha. E a terceira fatia, que ainda vai ser definida, que o meu colega vai falar a respeito, que é a situação do direito de imagem dos atletas. Né? Bom, nós temos uma previsão de injeção no mercado para o próximo ano em torno de 140 milhões de reais oriundo dos bets para a lei de incentivo ao esporte. E mais de 500 milhões para projetos incentivados em 2026. É um número significativo que fará com que o segmento se torne o segundo financiador na lei de incentivo, talvez atrás somente da Vale. E aí, dentro desse desenho, trazendo para os esportes olímpicos e para as confederações esportivas, palavras aqui do vice-presidente da Federação Internacional de Esporte Escolar e presidente da Confederação Brasileira, onde ele disse que os recursos oriundos das bets serão responsáveis para tornar perene o maior evento das Américas no segmento escolar, que são os JEBs, os Jogos Escolares Brasileiros. Luciano Cabral, vice-presidente da Federação Internacional do Desporto Universitário e presidente da CBDU, ele foi ainda mais enfático. Ele fala que a verba chega para praticamente dobrar o orçamento do esporte universitário no país e salvar, ele usou exatamente essa palavra, salvar a execução do calendário nacional. E Laporta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, ele pretende trabalhar esse orçamento, que significa hoje em torno de 16% do orçamento dele, para criar uma nova linha de financiamento para as confederações na preparação olímpica e também para o fundo de reserva do Comitê Olímpico. Isso mostra que nós estamos num caminho sem volta, onde as entidades precisam elevar o seu nível de profissionalismo, trabalhar o seu capital administrativo e, principalmente, de gestão, para que possa assumir esses investimentos e esses compromissos de recursos, uma vez que ele é tratado como recurso público. E nós sempre defendemos no mercado que o recurso público, ele não é seu quando está na conta, ele é seu quando você presta conta. Então, é extremamente importante que as entidades estejam aptas para esse novo fundo de investimento que vem aí pela frente e que hoje, somando a política das loterias e aí falando de caixa econômica, eu falaria que, sem dúvida nenhuma, responde por mais de 90% do financiamento do esporte brasileiro. Porque vem também das loterias a Lei Piva, que é a grande financiadora do esporte no Brasil. Né? É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Maurício. Ficou muito mais claro até nessas pizzas. Eu agradeço muito porque você desenhou o que vai para o esporte e isso é muito importante. A gente viu que a própria SPA, Secretaria de Prêmios e Apostas, que é o nosso órgão regulador, ela divulgou um estudo dos 6 primeiros meses de mercado, né? Porque a partir do dia 1º de janeiro de 2025, o mercado de bets passou a ser regulado e passou a recolher esses 12%. Na estimativa que a SPA traz, ela traz que foram arrecadados 2,14 bilhões de reais, sendo desses 2,14 bilhões, 767 milhões para o esporte em geral. Trazendo números e números realmente de grande relevância, porque se a gente for pensar que apenas em 6 meses, e 6 meses de um mercado que ainda está se amadurecendo, que são as bets, você teve uma arrecadação de bilhões, a gente sabe que existem também outros mercados que podem ser explorados e trazer ainda mais arrecadação para o Brasil. Era um pouquinho disso que eu queria que o senhor senador Irajá comentasse e muito obrigada pela sua presença aqui no nosso painel.
Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o honroso convite de estar participando aqui de mais uma edição, né, do BSigma, entre algumas versões que eu pude também participar, enfim, debater sempre com uma plateia muito qualificada nesse segmento. Em nome do Carlos Cardama, quero agradecer o Flávio Figueiredo também pela organização aqui do evento, dessa vez sediada aqui na nossa capital, Brasília. É sempre um prazer poder reencontrar também grandes players desse mercado, aqui na presença, né, nesse momento, do painel da Bárbara, do Maurício, o Jorge, também, né, a Bárbara Teixeira. Para a gente é sempre um prazer poder estar aqui ao lado de vocês. A Ana, perdão, eu estava falando Bárbara Teixeira, a Ana. Mas é Bárbara também. É Bárbara também? Então pronto, a Bárbara 1, a Bárbara 2, né? Assim não tem a confusão. Mas também a presença de algumas autoridades aqui presentes, o meu amigo Rausenclever, da Lotege, ainda não encontrei com ele, mas imagino que ele esteja por aí na plateia ou ali fora. Reencontrando aqui também o Leonardo, né? Ao nosso secretário nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico, o Giovanni Rocco, e principalmente aos empresários aqui presentes, enfim, aos profissionais, né, especialistas, técnicos desse segmento, de uma atividade que é extremamente importante do nosso país e que vem gerando certamente dezenas de milhares de empregos, impostos, como foram ditos aqui, o que essa indústria representa na economia brasileira, uma das indústrias mais imponentes que se apresenta nos últimos anos e que vem ao longo, especialmente desses 3 anos, passando por um ciclo que eu diria que é um ciclo de transição, né, de um mercado que funcionava quase que na sua totalidade de forma informal e que, com o advento, né, dessa nova legislação, da aprovação que houve no Congresso Nacional há praticamente 3 anos atrás, que migrou para um mercado formal, né, dentro de um arcabouço jurídico, dentro de um processo que vem passando por uma fase de regulamentação e que vem também experimentando grandes experiências, né, até porque tem sido uma grande escola, né, para os órgãos públicos, né, como foi dito aqui pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria de Apostas Esportivas, como também para as empresas, né, que estão sendo, ao longo desse período, estão sendo credenciadas, habilitadas a operarem de forma legal no país. Então, essa experiência, certamente, ela é válida para ambos os lados, para o setor público, mas em especial também para o setor privado do país. E eu diria que essa experiência ela será também extremamente válida para um outro desafio que se apresenta no Congresso Nacional, que é o projeto que eu tive a oportunidade honrosamente de relatar, que estou tendo a oportunidade honrosamente de relatar, que é o projeto 2234, que trata exatamente dos jogos físicos, né, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que vem, ao longo de quase 2 anos, tramitando no Senado Federal, onde nós já realizamos várias audiências públicas de debate, inclusive debate no próprio plenário, uma sessão solene. Aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Chegamos a pautar essa matéria em 2 oportunidades, no ano passado, né, e também agora no meio do ano, em julho, mas num movimento que eu diria providencial e estratégico, nós tivemos que retirar de pauta para poder apresentar novamente no momento oportuno, num ambiente que a gente entendesse que fosse mais propício à aprovação desse projeto, que é, sem dúvida nenhuma, um projeto estratégico para a nossa economia. Porque, na minha modesta opinião, você legalizar os jogos responsáveis no Brasil é você dar luz a uma atividade que funciona hoje na sombra da lei. Essa é a grande realidade, né, que se impõe. Além de significar a geração de milhões de novos empregos aos brasileiros e brasileiras, a injeção de novo capital, né, de novos recursos investidos, né, e nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais de novos recursos investidos no país, sem contar que significa o crescimento exponencial do nosso turismo brasileiro, assim como aconteceu em todo o mundo, em todos os países que fizeram também esse enfrentamento da aprovação,
né, de um arcabouço, né, de uma legislação, de uma regulamentação, de uma matéria tão importante. Assim aconteceu nos países do G20, da OCDE, na própria América do Sul, nós temos aqui dezenas de exemplos, Argentina, Uruguai, Chile, de países que o fizeram e que estão, obviamente, ao longo desses anos, colhendo os frutos disso, né? E um dos reflexos, dos bons reflexos da aprovação da legalização dos jogos responsáveis foi o crescimento exponencial que houve do turismo nesses países, né? Se a gente tirar uma média geral, né, passando aí uma régua geral nesses países, a exemplo do Brasil, eu diria que nós dobramos o fluxo, esses países dobraram o fluxo de turistas, né, nesses países, depois que enfrentaram esse tema, depois que aprovaram e legalizaram os jogos responsáveis, isso num intervalo aí médio de apenas 5 anos. Né? Nós temos aí vários exemplos para poder citar de países que tiveram esse bom resultado. De modo que é um tema extremamente controverso, né? Todos nós sabemos do tamanho do desafio que essa matéria se impõe na sua aprovação, mas eu estou absolutamente convencido que nós temos o ambiente e temos as condições necessárias para aprovar esse projeto nesse semestre, até porque o ano que vem já é um ano eleitoral e aí as dificuldades são enormes, né, de um assunto tão delicado quanto esse, poder avançar no Senado ou mesmo ter que, em alguma mudança de mérito, ter que voltar para a Câmara para ser novamente apreciado pela Câmara dos Deputados. Nós estamos passando por um momento interessante na economia, na política. Vocês têm acompanhado pela imprensa o governo buscando novas fontes de arrecadação, né? E eu, particularmente, né, como congressista já há 15 anos, né, 8 anos como deputado federal e agora 8 anos no Senado Federal, eu já tenho uma posição conhecida pelo próprio governo de ser completamente contrário ao aumento de impostos no país em função da altíssima carga tributária que nós temos, né? Isso independentemente de ser governo, ser contra o governo, né? Eu passei praticamente por quase cinco presidentes diferentes ao longo desse período e sempre tive essa posição muito clara. E venho defendendo com unhas e dentes exatamente a aprovação de matérias como essa, né? Que você cria um novo ambiente de negócio formal, numa atividade que funciona, né, na sua informalidade, né, e na ilegalidade, para trazer, né, luz a esse ambiente e aí sim o governo poder arrecadar a partir desse novo ambiente regulamentado impostos, né? Os estudos apontam que esse ambiente legalizado e regulamentado pode gerar à economia brasileira, ao país, e eu, quando digo país, não é só o governo federal, mas também aos governos estaduais e municipais, mais de 20 bilhões de novos impostos a partir dessas modalidades de jogos que nós temos presente no projeto, né? Seja o cassino físico, seja o bingo, seja o próprio jogo do bicho, que é uma atividade tradicional na nossa cultura brasileira, presente no Brasil há mais de 130 anos. Portanto, esse tema, sim, como outros temas que estão sendo discutidos no Senado e na Câmara, são temas defensáveis, né? Aumento de imposto, na minha modesta opinião, não há ambiente no Congresso Nacional para se discutir. Tanto é que, recentemente, tivemos, inclusive, uma matéria que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, que vocês acompanharam, uma medida provisória que caducou nesse sentido, né, de aumento de carga tributária. Então, eu não acredito particularmente que exista ambiente para isso. Agora, para poder fomentar novos mercados e novos ambientes de negócio, como o jogo físico, que é um exemplo clássico, aí eu acho que nós temos todos os argumentos para poder aprovar, tanto no Senado quanto na Câmara. É um desafio gigante, né? Todos nós aqui temos a plena consciência que esse assunto, existe uma bancada bastante relevante que é contrária, principalmente aqui, eu digo de forma muito respeitosa, à bancada evangélica, que já tem uma posição contrária à aprovação da legalização do jogo responsável, mas, por outro lado, existe também o convencimento de uma ampla maioria de senadoras e senadores de que esse tema ele induz o investimento, o crescimento da economia, a geração de emprego e renda e novos impostos ao país e, portanto, novas oportunidades à economia brasileira.
né? E isso é um argumento fortíssimo para aprovação de uma matéria dessa relevância. Sem contar que já existe por parte da própria opinião pública, e isso nós tivemos a condição de poder levantar através de opiniões, através de pesquisas de opinião pública, como foi feita pelo Instituto Data Senado, numa pesquisa que foi realizada no mês de março, né, uma pesquisa relativamente recente, aonde mais de 60% dos brasileiros e brasileiras, uma pesquisa ampla realizada em todos os estados da federação, manifestaram favoráveis à aprovação dos jogos físicos, do jogo responsável, que é o projeto que todos aqui também defendem, assim como eu. Além disso, além de haver uma aderência da opinião pública, isso é um fator muito importante, inclusive na formação de convicção das senadoras e senadores que ainda têm algum tipo de temor em relação à aprovação desse projeto, há uma sinalização muito clara nessa mesma pesquisa que a opinião pública, que os brasileiros acreditam que esse projeto vai criar novos empregos aos brasileiros e brasileiras e que também vai, obviamente, arrecadar mais impostos e que esses impostos, que serão revertidos em benefícios aos estados, municípios, à segurança pública, à saúde, ao social, que há nesse projeto a previsão de onde serão aplicados esses novos recursos, né? Não deixa isso solto, como se isso fosse entrar no Tesouro e aí a União pudesse fazer o que bem entender desses recursos, né? Então, existe já previamente uma destinação certa no projeto, aonde esses recursos serão revertidos em benefício da sociedade brasileira. Então, eu estou particularmente convencido, Bárbara, né, e Maurício e o Jorge, que estão aqui do meu lado, que nós temos agora, né, nessa reta final aí do semestre, entre outubro e até o mês de novembro, nós temos aí uma janela para que a gente possa novamente pautar esse projeto. Isso, claro, depende da decisão do nosso presidente, senador Davi Alcolumbre, né, que evidentemente vai submeter isso à opinião do colegiado de líderes para que esse projeto possa ser novamente pautado. E aí, é claro, que nós vamos precisar, evidentemente, do apoio e também da mobilização desse setor, né, de jogos online, de jogos eletrônicos, para que a gente possa conseguir ainda fazer um trabalho de convencimento àquelas senadoras e senadores que ainda não têm uma posição definida, porque realmente vai ser, como aconteceu na CCJ, né, vai ser um placar bastante estreito. Então, nós precisamos muito dessa mobilização, né, e desse trabalho de convencimento que vocês, como formadores de opinião, né, como players desse mercado que já estão atuando no online, que vocês possam nos ajudar nessa construção dessa ampla maioria para a gente aprovar e entregar essa boa agenda, essa agenda positiva ao país, que, na minha modesta visão, talvez será neste ano um grande projeto, talvez o maior projeto que nós podemos proporcionar ao país em termos de agenda positiva, com esse foco de geração de emprego, renda, além da arrecadação de novos impostos. Então é isso, quero me colocar aqui também à inteira disposição para as dúvidas e os esclarecimentos que forem necessários. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Senador, como entusiasta do setor, é muito bom escutar isso, porque o mestre Maguinho está aqui, não me deixa mentir. O projeto de lei ele é mais antigo que eu, é de 91, então eu posso falar que eu não era nem nascida. A gente está discutindo já um tema que a gente já teve diversas oportunidades de não só aprovar, como desenvolver sustentavelmente, responsavelmente, como você fala mesmo. E a gente vem perdendo essas oportunidades e, por outro lado, perdendo também a arrecadação. Então, a gente poderia não só estar desenvolvendo um setor e profissionalizando, como também arrecadando, como o senhor traz, pois não é o momento de realmente aumentar impostos, seja do BBB, seja de qualquer outro setor. Então, em qualquer outro segmento, a gente precisa pensar muito bem e pensar em dar subsídio para esse setor crescer cada vez mais, que é um pouco... acredito que de toda a agenda que a gente vai ter hoje ao longo das discussões aqui do BIS. Obrigada.
vão ser discussões muito nesse sentido, assim, como a gente pode avançar, quais são os desafios que a gente está enfrentando hoje, principalmente como setor de bets, que já é o que está legalizado e já está regulamentado e em vigência, mas também como é que a gente pode avançar. E é um pouco disso que eu queria discutir, Ana Bárbara. A gente sabe que o setor está enfrentando desafios, vai enfrentar mais desafios ainda quando vier essa aprovação do PL 2234 do senador, mas a gente vê também várias oportunidades. Na sua visão, até mesmo de setor privado, fazendo um contraponto ao setor público, como está sendo, quais estão sendo os maiores desafios que o setor está enfrentando e, principalmente, do lado do esporte, há realmente uma vontade dessas empresas, sejam operadores, plataformas, prestadores de serviço, de investir cada vez mais no esporte, investir cada vez mais nesse lado social que o nosso secretário tanto fala? Obrigada, Bárbara. Obrigada à organização pelo convite. E eu gostaria de começar a responder a pergunta com uma fala que o senhor falou, senador, que faz todo sentido. Uma atividade ela só se justifica com a sua externalidade social. Não no sentido limitado, mas realmente no que a gente devolve à sociedade. Sempre é melhor trazer luz, sempre é melhor legalizar uma indústria que vai gerar emprego, vai gerar investimento, vai gerar tudo isso. Como o Maurício muito bem colocou na apresentação dele, a primeira finalidade positiva que as bets trouxeram para o Brasil foi um financiamento substancial para o esporte. Que, como o secretário fala, não foi um financiamento descomprometido, foi um financiamento querendo visibilidade, em contrapartida, apoiando e gerando, e hoje é uma das fontes mais importantes. Um outro ponto muito importante, Maurício, que você trouxe na sua apresentação, foi essa mudança de perfil de investidores, que há 20 anos era focado numa indústria mais tradicional, numa indústria mais palpável de bens, e agora serviço. Hoje em dia, a experiência é serviço. Hoje em dia, a aposta, ela não só é um entretenimento, mas ela é uma forma de trazer visibilidade para várias indústrias. Eu e o Maurício, a gente se conhece já de longa data, né, Maurício? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Um determinado esporte veio procurar as bets, procurando, olha, eu preciso que você coloque bet no meu esporte, que ninguém assiste mais. Meu esporte, não entro bem no detalhe aqui, está morrendo porque ninguém mais vê. O jovem não está mais com a gente. É toda essa mudança de paradigma que tem e uma externalidade positiva. Dentro dessa questão de patrocínio, até nas dificuldades que a Bárbara comentou, e aqui a gente tem que dar louros a quem é louros, todo mundo sabe que a gente teve agora a reforma tributária, a gente agora, em 2027, vai começar a ter a mudança da CBS e IBS, e o esporte, justificadamente, conseguiu ser contemplado com uma redução de alíquota. Mas como é que fica essa redução da alíquota na cadeia? O senador Irajá, corajosamente, apresentou uma emenda que foi feita até pela nossa diretora jurídica da Abrajogo, Ana Helena, que está aqui na plateia, tentando manter o princípio da neutralidade tributária. Infelizmente, não foi considerado no texto final pelo senador Ricardo Braga, e agora é uma das novas disputas da indústria, né, Bárbara? Como a gente vai conseguir garantir essa neutralidade, que é uma das dificuldades para que o valor investido no esporte não seja comprometido por esse excesso de carga tributária, como o senador bem falou, é algo que não faz sentido numa realidade já de uma carga tributária tão alta, ainda mais num setor como o de apostas, que já é onerado com uma carga devida adicional por conta de suas externalidades. Um segundo ponto que a gente tem, também dentro dos desafios que a gente tem, foi bem colocado pela Bárbara e pelo Maurício, que são as destinações sociais que estão presentes na Lei 14790. Aqui, dando louros a quem é o louros, a emenda que trouxe tantos recursos para o esporte é do deputado Carreiras, né, Maurício, que teve um trabalho muito brilhante durante a relatoria na Câmara, enfim, tudo isso, de conseguir trazer esse necessário percentual, como a Bárbara colocou, de 36% para o esporte, que está fazendo tanta diferença. E dentro desses 36%, a questão do 730, que o doutor Pedro Henrique vai conversar com um pouco mais de detalhes, as dores, né, doutor Pedro Henrique, que a gente está querendo pagar para os atletas e a gente não consegue porque a gente ainda não teve uma forma de equacionar o pagamento desse valor. Nesse sentido, eu queria até trazer mais uma iniciativa do secretário Rô, que ele anunciou recentemente, que a Secretaria Nacional de Apostas Esportivas está liderando o tratamento dos dados daqueles relatórios que todos os operadores enviam para o governo, que é o SIGAP, com um viés de realmente observar o volume das apostas, conhecer o apostador, visando identificar potenciais padrões de manipulação.
Mas aí, secretário Rocco, eu queria, como indústria, pedir o apoio do senhor, que o mesmo dado que é analisado para fins de ver a manipulação, também pode usar para a gente conseguir dados tão importantes de saber quanto que vai para cada esporte, quanto que vai para cada atleta, quanto de tudo isso, e, de repente, com o apoio da secretaria, liderando esses agentes do setor do esporte, conseguir uma solução de como pagar esses 7,30. Porque, se fosse fácil, já teria sido feito, mas realmente não é e tem muitas nuances. O doutor Pedro Henrique vai comentar, que a gente estava falando aqui atrás, né, doutor Pedro Henrique? Como é que funciona a lei do mandante, a questão do direito à lei do esporte, se o atleta, mas eu sei que o senhor vai comentar isso um pouco mais em detalhes depois. E um outro ponto também, aproveitando, que eu queria também saudar o secretário Rocco, foi a plataforma do Apito Cidadão. O Brasil, acho que todos sabem, ele está caminhando para aderir à Convenção de Macolã, e a Convenção de Macolã ela tem alguns pilares, tanto a questão da articulação de todos os agentes para conseguir realmente investigar de uma forma completa e 360 graus o fenômeno da manipulação dos resultados, mas ele também traz, por seus achados e estudos, o quanto que a forma mais eficiente é a denúncia. A manipulação é muito sofisticada, então, somente por meio de uma denúncia, para poder estruturar, e a gente viu isso na CPI da penalidade máxima, que foi como foi estruturado todo o processo pelo Ministério Público de Goiânia, foi por meio de denúncias de atletas de participantes, né, partícipes, que não foram remunerados. E dentro dessa política de apito cidadão e essas outras plataformas, tudo necessita de investimento e recurso. E como o Maurício bem colocou no final da apresentação dele, a gente teve agora uma boa notícia desse ano, que foi o PLP 234, também do deputado Carreiras, que foi convertido agora, deixando a lei de incentivo ao esportes permanente, não mais temporária. Por meio disso, como o Maurício bem colocou, as bets vão poder ser o segundo maior, a indústria com a maior contribuição para esse tipo de projeto. E algo que a gente entende que a indústria poderia se organizar e não desperdiçar esse incentivo, não desperdiçar esses créditos. De repente, de uma forma articulada, como o setor, que é algo que a gente precisa tanto, né, Bárbara? Conseguir apoiar os órgãos nos projetos que, para eles, são importantes. E a gente tentar, como setor, se organizar. Aí, Bárbara, terminando a minha fala, as 3 dificuldades que a gente tem. A primeira é a grande questão do patrocínio, a próxima dificuldade com a reforma tributária, como é que vai ser essa manutenção da neutralidade, a gente não tem um acréscimo tributário tendo que compensar uma redução devida e justa ao esporte no começo da cadeia. A gente tem a questão de como equacionar essa questão do 730, que não é uma situação fácil, e aqui eu clamo o apoio no Ministério do Esporte para conseguir liderar os agentes e conseguir realmente encontrar uma forma de a gente colocar esse ovo em pé. E, por fim, agora eu volto para a indústria, a Abrajogo está aberta para poder ser um agente e apoiar nisso, nos organizarmos e, com essa lei de incentivo, que, de uma forma muito correta, foi tornada permanente, conseguir apoiar o esporte de uma forma realmente estruturante e que traga a diferença para a sociedade e que valorize a nossa indústria com isso. Obrigada. O que a gente pode ver é que as oportunidades estão aí, né? A gente só precisa saber como aproveitar e reforço a sua fala de que o setor precisa se organizar para isso. Até mesmo para que a gente possa fortalecer a aprovação do PL 2234, até para que a gente possa fortalecer uma voz uníssona e ter essas oportunidades que a gente tanto vê que o parlamento traz para o setor e para o setor não estou falando só aqui do setor de jogos, mas estou falando do esporte em si também, a gente precisa ter essa organização melhor. E aqui a gente já falou de novas oportunidades, como os cassinos físicos, a gente já falou do impacto no esporte, a gente já falou de políticas públicas que podem ser fomentadas, falamos do lado do operador, mas está faltando um elo que é muito importante, que é o maior impactado por isso, que são os atletas. A gente precisa enxergar os atletas não só como eles são objetos das apostas, mas eles também podem ser um elo mais vulnerável. E eu imagino, doutor Jorge, que o senhor está olhando muito de perto para isso e queria escutar muito da sua fala como que o setor pode se organizar melhor para proteger esses atletas, que sim, são partes mais vulneráveis, mas também como está sendo o impacto desse fomento que, vou te perguntar, não sei se está chegando já, mas se já está chegando, se não a expectativa de receber, qual vai ser o impacto nessa indústria e até mesmo no fomento de base desses atletas?
Eu quero desejar primeiro agradecer ao convite do BIS e desejar a todos aqui do painel uma boa tarde e a vocês que estão aqui. E isso é um prazer grande falar com vocês. Estou com um ex-atleta ali também, ó, um goleiro batedor de pênalti, Márcio. Márcio, por favor, levanta, querido, daqui de Goiás, entendeu? Nós temos uma medalhista aqui que vi também jogar, né? É muito importante que estejam atletas aqui. Estou com o secretário nacional ali, os apostas Giovanni Rum, que é um amigo que eu ganhei nessa luta, né, Giovanni? Uma luta grande, viu? E parabenizar pelo encontro que ele fez, agora que eu participei com 17 delegados federais, 20 delegados civis, em relação à manipulação de resultado, proteção aos atletas, que a gente tem que ver isso hoje. Se fala muito de arrecadação, se fala muito de imposto, se fala muito de tudo, mas não se fala. E o Giovanni é preocupado com isso, o Ministério do Esporte é preocupado, junto com o Ministério da Fazenda, na proteção desses atletas, na integridade deles. E essa federação está fazendo um curso agora para os atletas, agora em novembro, para isso. Quanto ao impacto que você falou, nós não recebemos nada até agora. Até agora a gente não recebeu nada. Eu venho há 2 anos batendo nisso, entendeu? No direito desses atletas jogando, sendo punidos. Inclusive, tive uma reunião com o presidente do STJD, Luiz Otávio, que é um amigo, inclusive indicação nossa da FENAPAF, para o STJD da CBF, sobre essas situações de punição dos atletas que nos incomoda, né? Não que a FENAPAF, Federação dos Atletas, compactue com isso, não, nada disso. É que os atletas que estão trabalhando ali são muito vulneráveis. No momento que você coloca um atleta daquele nas apostas, você deixa ele vulnerável, principalmente da série C e D. Essa é a nossa preocupação. Você vê, às vezes, o da A tem problema, mas o da série D e série C é que mais nos preocupa. E esses caras que a gente quer ver receber o dinheiro. Inclusive, já tive com o deputado Caio Viana, que eu quero que o pai dele melhore, que ele está com o pai dele no hospital agora, e conversei muito com ele e passei para ele numa audiência pública que os atletas não estavam recebendo. Não estavam recebendo. Ele ficou abismado, parou a audiência. Falou, não é possível, não estão recebendo. Entendeu? O parlamento botou 7,30 e a gente não vai discutir isso, porque a imagem do atleta é personalíssima. A gente não vai discutir por que foi decidido esse valor, até porque não chamaram a gente. Nós também não percebemos isso. Acho que também é uma falha da própria federação, dos atletas, de não estar lá presente para discutir um valor. Mas que hoje, por exemplo, a lei diz 7,30 para ser dividido, e eu quero que os senhores entendam, entre federação, atletas e clubes. Só que a portaria que veio agora do Ministério, em janeiro agora, que veio do Ministério, colocou o quê? Que isso será discutido lá no regulamento do campeonato, lá no arbitral. Nós não votamos lá, nós participamos como sugestões. Então, como é que nós vamos discutir uma coisa onde a gente não tem poder de voto? Então, isso foi debatido com o Ministério agora da Fazenda, foi muito bem recebido pelo secretário do DENA, e acredito que a gente consiga mudar, porque nada nesse mundo é definitivo a não ser a morte. Eu acho que a gente consegue mudar isso, a gente consegue ajeitar para que o atleta consiga receber o que ele tem de direito. Porque, por incrível que pareça, eu quero deixar os senhores, eu sei que eu estou com uma medalhista de basquete aqui, mas o carro-chefe das apostas hoje no Brasil é o futebol. E esses caras hoje estão sofrendo, os senhores não imaginam, não podem nem atender um telefone, porque pode acusar uma manipulação, pode acusar alguma coisa, entendeu? Cabe até de uma situação de um atleta de seleção brasileira falhar como qualquer um pode falhar e já abrir um espaço para dizer que esse cara pode estar envolvido com alguma coisa. Então, nós da FENAPAF estamos preocupados, primeiro, com a integridade desses atletas e, segundo, deles receberem os valores. Nossa maior preocupação, Série C e Série D, porque esses caras são assediados diretamente. Então, nós precisamos, e já tive várias reuniões com o Giovanni Rum, o secretário que aqui está, em dizer que nós precisamos fazer um trabalho como incisivo e educativo. E na base também, para mostrar aqueles atletas que estão subindo, olha, se vocês se manipularem, vocês terão problemas. Vocês não gerarão uma agenda para a família de vocês, que vocês podem salvar o futuro da família de vocês. Isso é o que a gente tem que explicar para esses atletas. Não tem como, isso a gente já debateu, você reunir no mesmo local jogadores da Série A, jogadores da Série B, porque os caras vivem mais dentro de avião e hotel do que com a própria esposa dele. Então não tem como você fazer isso. Mas nós temos que achar um jeito, de uma forma incisiva para eles, seja de mensagem, seja mostrando para eles em uma cartilha, alguma coisa dizendo, olha, se vocês se manipularem,
ou se tiver alguma coisa, vocês vão ter problema. Mas o que a gente mais quer hoje é o quê? O respeito por eles, que é o que eles querem, entendeu? E o reconhecimento. Esse reconhecimento, a FENAPAF não abre mão de brigar sempre por eles. E dizer, ó, cara, os caras estão aí, estão trabalhando, e que agora, nesse momento, eles não receberam R$1. Inclusive, tem uma audiência pública, eu já participei de umas 3, e vai ter uma audiência pública amanhã, entendeu? Aqui em Brasília, para discutir os valores dos atletas. E a gente espera que isso seja mudado e que o atleta possa receber. Eu já coloquei a FENAPAF em todos os lugares que fui, inclusive com o ministro, entendeu? Dizer, olha, nós já recebemos o direito de arena. E já falei para vários representantes de BETs, olha, vocês pegando a gente vão ter uma mão na roda. Por quê? Porque nós já pagamos o direito de arena ao atleta, nós temos todos os atletas cadastrados. Vocês já passarem para a gente, vai chegar na ponta para eles. E disse numa audiência pública, esse dinheiro pode vir carimbado. Porque eu confesso a vocês que tem momentos que eu não entendo se esse dinheiro é público ou é privado. Confesso a vocês que tem momentos que eu não entendo isso. E às vezes pergunto às pessoas, olha, isso é público ou é privado? Uns dizem que é público, outros dizem que é privado. Mas digo a vocês, se entrarem na FENAPAF, pode ser carimbado, chegará na ponta dos atletas como chega o direito de arena. Então, quero passar para os senhores, espero que eu colaborei primeiro nesses minutos e dizer que, olha, os atletas de futebol brasileiro que estão trabalhando hora hoje, que são o carro-chefe das apostas, que são os protagonistas, não estão recebendo R$1 nesse momento. Essa vai ser o final da minha fala. Depois, se tiver alguma coisa para acrescentar, os senhores quiserem, alguma situação, eu não preciso me alongar muito, porque só dizer que os atletas não estão recebendo, já é realmente uma situação ruim. E dizer, e saber também que as BETs querem pagar, e não tem como elas fazerem isso, né? Então, espero que eu tenha contribuído para vocês. Da outra vez eu não tinha saudado o meu amigo Giovanni Rupo, ele ficou chateado comigo, mas agora eu saudei ele. É um amigo que eu ganhei nessa jornada, luta grande. O esporte é sempre uma luta grande. E quando você para de jogar, parece que você morreu. E é verdade, quando eu escutava os caras falar, quando você parar de jogar, você vai morrer. Eu disse, como se eu estou vivo? Como você vai morrer? Entendeu? Você não vai fazer a coisa que você mais gosta. E realmente é. Mas essa missão que me deram na Federação Nacional dos Atletas, eu vou levar até o final do meu mandato. Quero ver os atletas receberem, principalmente aqueles que estão na Série C, na Série D dos campeonatos brasileiros, naqueles campeonatos estaduais, dos times pequenos. Os senhores, às vezes, tem muita gente que é contra o estadual aqui. Eu quero só uma falazinha do estadual. Mas entenda uma coisa, o estadual já é cultura nossa. É um charme dos nossos estados. É quem mais emprega no Brasil, é o estadual, entre atletas, preparadores, treinadores. É a preparação para os times, talvez, lá da primeira divisão, em topo de linha no Brasil. Quero só passar isso para vocês entenderem que às vezes escutam conversa de outras pessoas, dizer que os estaduais não são importantes, são sim. E agora nós temos 11 datas, né? E provavelmente essas apostas vão estar ali também. E aqueles atletas que estão naqueles times pequenos precisam receber. Será mais uma fonte de renda para aqueles atletas, ok? Espero que eu tenha contribuído com o meu posicionamento. Esse é um papel muito importante que a nossa indústria precisa assumir, não só a responsabilidade social, doutor Jorge, mas também como a gente pode gerar esse fluxo de receitas positivo. Porque está sendo, a arrecadação está acontecendo, como que a gente pode realmente formalizar isso de forma que isso chegue na ponta, isso fomente as políticas públicas, os atletas, principalmente de base, os atletas que estão sendo ali representados. Bárbara, olha só um pedacinho. Eu, em discussão com o deputado Caio Viana, eu disse a ele, os atletas até entendem que essa luta deles dentro do campo, e que se transforma em valores, sejam repassados para entidades que transformem em benefício para o povo brasileiro. Inclusive o cara que aposta. Se perguntar a ele, ele também vai querer que se transforme. Mas a nossa briga, quando eu falo, também é daqueles que estão fazendo a catraca girar, para eles receberem. A gente arrumar uma forma o mais rápido possível para que esses atletas consigam receber. Mas a gente entende que todas essas entidades que estão recebendo devem receber, porque isso tem que ser transformado, até o cara que aposta e o cara que está aqui trabalhando, seja transformado para o povo brasileiro de uma maneira como essas entidades estão tentando transformar hoje.
Perfeito. E acredito que vem muito da própria indústria também, não só um fomento por meio dos 12% ali que já são arrecadados, mas a gente precisa fomentar a educação desses atletas. Então, é papel de cada patrocinador de clube, seja do futebol, basquete, vôlei, que forme esses atletas, que informe esses atletas, na verdade. Nosso tempo acabou, adoraria fazer outras perguntas aqui para vocês, mas eu agradeço muito por terem dividido com a gente tanto conhecimento. Ficam várias reflexões, não só relacionadas ao esporte, mas também às oportunidades que a gente tem enquanto indústria de jogo. E gostaria de agradecer também à plateia por ter escutado até agora. Agradeço a participação de todos os painelistas, em especial a do senador.